Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fisiortopedia Responde. E hoje eu estou aqui para responder as nossas perguntas da plataforma, a pergunta dos nossos alunos lá da pós-graduação Lato Sensu de Ortopedia e Traumatologia, também da especialização em dor e da STAR Cursos. Então aqui é um momento que a gente consegue falar um pouquinho melhor com os nossos alunos. Então, antes de qualquer coisa, não esqueça de ativar o sininho e não deixa de colocar o seu like aqui para a gente responder e conseguir chegar em mais pessoas para a gente conseguir disseminar informação de qualidade. Então, hoje a nossa pergunta aqui é uma pergunta muito interessante, eu gostei dela. Trabalho com bailarinos profissionais, ocorreu uma lesão durante o espetáculo. Quando eu decido sozinha sobre o afastamento dele, quando eu deixo o atleta ver se é possível voltar, quando eu oriento buscar um médico. Então, essa pergunta é extremamente importante. Depois eu conversei um pouquinho mais com a aluna e ela está assumindo um cargo de uma companhia super interessante, né? E está tratando de alguns amigos meus, então fiquei muito feliz aí de responder essa pergunta, vai ser bem interessante. Então, essa realidade é a realidade que eu também já vivo há 10 anos, numa companhia profissional aqui de São Paulo, e ela é uma situação extremamente interessante. Então, quando a gente fala sobre afastamento, eu acho que é um assunto super delicado que a gente tem uma grande questão aí para refletir. E a situação que ela se coloca, ela é muito comum, porque muitas vezes dentro da fisioterapia esportiva, nós fisioterapeutas somos o único profissional de saúde. Às vezes a gente não tem um médico, a gente não tem outros profissionais para dar o suporte. Isso é extremamente importante a gente conseguir assumir. E é aí que a gente coloca muito a questão do fisioterapeuta como profissional de primeiro contato, né? Então isso é extremamente relevante. Então, primeiro de qualquer coisa, nós precisamos eliminar qualquer bandeira vermelha, certo? Então, quando a gente pensa hoje, né, entendendo que as questões de lesão, dor, elas não estão diretamente relacionadas sempre, a gente vai entender que essa questão de eliminar bandeira vermelha, ela é sempre o primeiro passo, certo? Outra situação extremamente importante é entender o quão incapacitante foi todo o processo e principalmente entender que dentro dessa incapacidade tentar entender rapidamente o mecanismo de lesão e como que está a coerência em relação à dor do paciente. É óbvio que naquele momento mais agudo, no momento do trauma, é sempre muito complexo tomar uma decisão, mas a gente precisa aprender a ficar calmo. Então lembre, você é o profissional que precisa passar calma para todo mundo. Então nessa hora onde você precisa passar essa confiança, isso é uma questão de experiência, né? Eu lembro muito bem que quando eu comecei lá em 2013 na companhia, tinha muito medo, depois na época da seleção de futebol feminino também, muito receio de tomar essas decisões. Então a gente precisa estar muito seguro de nós mesmos para tomar uma decisão sobre afastar ou não afastar. Então, muitas vezes, situações como essa, né, de palco, por exemplo, é muito importante entender qual que é o papel desse dançarino, no caso, ou de um jogador dentro da equipe, ou se a gente está falando de alguma modalidade individual. Então, entendendo disso, o que eu posso poupar o bailarino em relação a isso, caso eu tenha eliminado a questão de gravidade e também a questão de um alto grau de incapacidade. Então, dentro disso, eu tenho que entender se eu não estou oferecendo mais risco para ele. Lembrando que em muitas situações o próprio bailarino se sente ou não muito seguro de si para voltar, e ele também tem uma vontade muito grande de estar lá, e entendendo naquele calor do momento, muitas vezes a gente tem que dar uma segurança. Então, entendendo que alguma decisão foi feita, a gente precisa manter os olhos para falar assim, como não piorar ou agravar a situação, para depois que termine o espetáculo numa situação dessa, você possa olhar com calma toda essa situação. Então, a questão de afastamento, a gente precisa normalizar um pouco toda a situação dolorosa e principalmente uma questão cultural dentro de cada modalidade, normalizar também a questão de alívios e também algumas situações de minimizações de queixas. Então, muitas vezes, tem lugar que simples fato a pessoa está fazendo gelo, né? As pessoas já ficam muito preocupadas, o que está acontecendo, o que é essa dor, e a gente precisa conseguir normalizar alguns processos para criar um contexto de segurança. Além do contexto de segurança, um contexto de liberdade de poder se expressar em relação ao quão realmente incapacitante está. Então, muitas vezes a gente precisa entender que o viés de todo mundo que está envolvido, a interpretação ela é muito separada. Então, no caso da dança, né, a diretora da companhia vai ter uma decisão, o coreógrafo pode ter outro, o bailarino outro, o fisioterapeuta é outro. Então, como que eu consigo criar o máximo de situação
que eu possa, que todo mundo se expresse de uma forma real e sincera, porque nessa situação a gente sabe que cada um vai ter um interesse diferente. Então é extremamente importante que eu consiga, primeiro, criar esse ambiente, ter essas conversas separadamente com cada um dos envolvidos, para eu poder tentar extrair o máximo de verdades, vamos pensar assim, né? Então é muito difícil porque a gente sabe que tem muitas outras coisas em jogo. Se a gente falar de alguns esportes que envolvem mais dinheiro, por exemplo, a gente sabe que o custo de um atleta, um jogador fora do campo, ele também é muito alto. E então, por causa disso, a gente precisa entender que afastar por afastar não pode ser qualquer situação. Então, eu preciso muitas vezes ter que, depois disso, saber reduzir algum nível de atividade. E isso é outra dificuldade que depende muito de qual entendimento, né, que toda diretoria, equipe técnica tenha, para você conseguir colocar um atleta pela metade, entre aspas, num palco, num ensaio, numa aula, né? E entender que ele pode estar sendo poupado para realmente ser utilizado no momento mais adequado ou do espetáculo, do show, do jogo. Então, na minha opinião, quanto menos a gente conseguir afastar e manter o atleta mais dentro de uma rotina, é mais interessante para a gente conseguir não perder o condicionamento do atleta. Então, a gente primeiro precisa entender depois, né, de uma situação mais aguda, entender esse calendário e necessidades que esse atleta vai ter e conseguir conversar com toda a comissão técnica, toda a equipe médica, para você realmente, caso você não tenha, conversar com essa diretoria, entender essa importância de cada peça dentro desse atleta é fundamental. Então, nessa situação, a gente precisa colocar vários elementos em jogo. Mas lembre, um atleta, um dançarino que fica muito tempo afastado, acaba sempre tendo dificuldade de retornar, porque muitas vezes o tecido fica sensibilizado. Então, conseguir manter o uso daquele tecido, mesmo que em menores cargas, é sempre muito importante. Mas é óbvio que se eu tiver um jogo ou um espetáculo depois de uma semana, ter uma semana de repouso acaba auxiliando para que ele retorne. Mas lembre, o retorno nunca pode ser diretamente no palco ou no jogo. A gente precisa sempre conseguir manter para o jogador, o atleta, o dançarino, ter segurança do que ele vai fazer. Então eu sempre falo, a primeira vez nunca vai ser no palco, nunca vai ser no jogo. Ele precisa ter feito antes e entendido quais situações podem trazer mais riscos e menos riscos ou inseguranças, que você pode trabalhar a segurança por si só. É normal que na primeira, segunda vez, caso você não tenha afastado ele tenha alguns picos dolorosos, e entender se esse pico doloroso também não está trazendo nenhuma gravidade, também é muito importante. Então, lembrando que alguns casos desses mais agudos, 3 dias no máximo é o tempo que a dor já começa fisiologicamente e já dá uma boa aliviada, né? Então, a gente fala que é normal alguma dor no dia seguinte, 2 dias depois, 3 talvez seja esse limite. Então, essa pergunta ela é muito interessante, ela tem muitas variáveis para serem observadas, e eu quis colocar aqui não de uma regra única, mas de diversos pontos a serem olhados e como a comunicação dentro dela é extremamente importante com todo mundo que estiver envolvido. Então, aquela interpretação de fora, ela é sempre muito enviesada, claro. Então, conseguir colocar um atleta e essa conversa sincera é sempre muito importante. Mas o mais importante é eliminar riscos, ter uma conversa clara e uma comunicação que traga segurança para o atleta, o dançarino, o artista poder relatar da forma mais tranquila e honesta dentro do que se está trazendo, tá? Então essa pergunta ela é extremamente interessante, eu poderia ficar horas falando aqui, mas acho que é isso. Espero poder ter te ajudado, né? Espero poder conhecê-la, né? Sempre legal ter uma aluna aí também trabalhando no mesmo contexto que eu trabalho e fico aqui à disposição. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo, a gente responde o mais rápido possível. Não esquece, curtir, compartilhar, comentar e mandar para todo mundo para a gente espalhar informação de qualidade. Um grande abraço e valeu!